Fala, meu irmão, Shalom Donai, Pai do Senhor. Mais uma aula aqui na Escola Bíblica Dominical. A aula de hoje é no segundo tópico, que fala sobre o propósito do Pentecoste bíblico. A primeira coisa que eu queria abordar aqui, meus irmãos, é sobre o propósito de Deus. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nada daquilo que Deus faz, Ele faz de forma aleatória. As coisas são todas elas com propósito. Então, que isso fique muito bem fixado em nossas cabeças, tá certo? Na nossa mente. Na prática, a gente vai abordar dois temas aqui. São duas abordagens desse segundo tópico. O primeiro tema seria, a primeira abordagem seria promover a verdadeira adoração, que é o primeiro subtópico. E a segunda abordagem é o segundo subtópico, que diz poder para testemunhar. Então, o propósito do Pentecoste bíblico. Qual era o propósito do Pentecoste bíblico? Quem está vendo esse vídeo agora, o Pentecoste é lá em Atos 2, capítulo 2, tá certo? Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir lá. Meu nome é Flávio Melo, para quem não me conhece. E você está no canal Em Busca da Verdade. Muito bem. Promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som, o vento e o fogo ocorridas no Pentecoste, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Então, inicialmente, você vê que o comentarista ele tem o cuidado de deixar de lado aquele grande debate bíblico, né, que existe dentro desse capítulo, né? Falar em línguas ainda é para os dias de hoje. Uns creem no sensacional, que cessou, né? Creem nisso. Outros creem, os pentecostais creem que ainda está em evidência, que ainda vale para os dias de hoje. Então existe uma discussão teológica muito grande sobre isso aí. Então o comentarista tem esse cuidado de já colocar de lado essa questão. Ele já coloca de lado quando ele começa dizendo, né, que como as manifestações externas, como o som, o vento e o fogo ocorridas no Pentecoste, prendem nossa atenção. Então, de fato, né, é o que chama mais atenção, o que mais se discute. Então vamos colocar de lado um pouco isso e vamos focar aqui na abordagem da lição, tá certo? Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Então, um dos objetivos aqui é promover a adoração, a verdadeira adoração, né? Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, está lá em Atos 2 e 11. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. Então, a ideia aqui do comentário é o seguinte: é reforçar a ideia de que um verdadeiro pentecostal, um verdadeiro Pentecoste é aquele Pentecoste que adora, né? que entra em adoração ao Criador, ao Senhor Todo-Poderoso. Então, esse é algo muito importante na nossa vida. A gente precisa entender isso, precisa estar muito claro na vida da gente. Porque às vezes as pessoas começam a criar uma ideia de que Pentecoste é aquele que sai pulando, salteando e fazendo pirueta, né? Aparecendo, que aquilo é Pentecoste, né? Só aquilo ali é que resume o Pentecoste. Então, na realidade, você vê que a adoração, a verdadeira adoração, ela faz parte do Pentecoste, né?
Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Aí 2 pontos. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, quando se ouve falar das grandezas de Deus, é sinônimo de pentecostalismo, né? Eles entram em outra... eles começaram a entrar em outro estado, digamos assim, de consciência. Entrou agora num estado de adoração. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. Então ele fecha aqui nesse ponto, reforçando. Então aquele Pentecoste que não adora não é bíblico. É exatamente isso. A gente vê hoje, a gente está vendo hoje muitas coisas na internet, pessoas se dizendo pentecostais, mas fazendo coisas que realmente dá para duvidar se aquilo é pentecostalismo ou não. Até quem não é do meio pentecostal se escandaliza. Olha assim, rapaz, que negócio estranho, né? Então, a gente precisa ter uma percepção maior. Não é porque a pessoa está falando um lebre como alfacear, da cama subo, da cama desço, que isso é mistério, que isso é falar em línguas estranhas, que isso é pentecostalismo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá certo? Vamos seguir aqui. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito, dá bem as graças. Essa referência aqui está lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 17. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Então, o fogo que queima, né, que arde o coração, que arde os corações, esse é o verdadeiro pentecostalismo. É aquele que realmente sente o fervor no coração, né? Então veja que a lição ela traz esse ponto. Ele está reforçando aqui, fazendo uma alusão à questão da adoração. Não é só rodopiar, não é pular. Isso não significa que é pentecostalismo, tá certo? Segundo ponto, poder para testemunhar. Então, um outro propósito também do pentecostalismo é o testemunho. Um crente pentecostal, uma pessoa que é pentecostal, que recebeu o Espírito Santo, ele tem uma dimensão escatológica, ele tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Aqui o texto diz assim, o Pentecoste tem uma dimensão escatológica, ou seja, aquele acontecimento ali. Então não é a pessoa, tá, que ele está falando aqui, ele está falando lá do acontecimento. O Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Está em Atos 2, verso 20. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados e testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Então, você vê que o Pentecoste ele deu essa autoridade, uma certa autoridade vindo de Deus para os cristãos ali, para os servos, para os discípulos, eles seguirem pregando e ensinando, fazendo discípulo, né? Levando a palavra do Senhor.
Então, o Pentecoste ele também teve essa ideia, né? Ele serviu esse propósito, melhor dizendo. Ele teve esse propósito de dar testemunho, testemunhar no sentido de contar as boas novas, de pregar a palavra, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Então, o Pentecostes serviu para capacitar, tanto é que ali estava reunido pessoas de várias nações, e a mensagem que foi pregada ali alcançou as pessoas de cada nação, de tantas nações que estavam presentes. Então, o fato ali, o contexto ali é tão verdadeiro que a mensagem, a palavra alcançou pessoas, né? Então ela alcançou, ela teve um objetivo, ela teve um propósito. Qual foi o propósito central? Alcançar as pessoas que estavam ali falando as grandezas de Deus. Então, o propósito do Pentecostes foi esse, né? Então, a igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar, necessita de poder. Então é aquilo que eu falei lá atrás. Então esse poder aqui é a autoridade, é o dínamos no grego, né? É o poder para testemunhar, para pregar a palavra, tá certo? Então, se você crê no poder da palavra e que ela transforma e que ela muda vidas, aquele que não tem conhecimento, quando passa a ter o conhecimento da verdade, as escamas caem dos olhos. Compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para uma pessoa que você conhece, para 10 pessoas, para 20 pessoas, as pessoas que estão nos seus contatos, para que elas sejam alcançadas pelo ensinamento da palavra. Às vezes a pessoa está com uma dúvida, é aqui que a gente vai ajudar, tá certo? A gente não sabe de tudo, mas aquilo que a gente tiver dificuldade, que a gente não souber, a gente vai buscar a resposta e vai trazer aqui. Comenta no canal, compartilha, dá um like e até a próxima. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.